Kevin Owens está de volta à WWE e ele tinha muita coisa a falar sobre o seu status como number one contender ao título da WWE. Randy Orton também está de volta e teve que encarar o Cody Rhodes frente a frente. E além disso, tivemos uma estreia totalmente surpreendente, mais surpreendente do que vocês imaginam. Se você quiser saber tudo o que rolou nesse show surpreendente e bem interessante, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer ficar antenado com o que rolou. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o resumo completo do Friday Night SmackDown do dia 7 de agosto de 2026. Vamos começar com o Cody Rhodes que veio aí para o ringue e ele rapidamente não perdeu tempo, já veio pedindo para falar com o Randy Orton, né? Eles querendo tirar satisfações com o Randy. Mas antes disso, como o Randy não apareceu, né? Ele falou: bom, então vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre o Dory Funk Jr., que faleceu recentemente e tudo mais. Falou sobre ele ter ganho o campeonato na WrestleMania 40 a cerca de 200 jardas dali. E aí ele fala sobre a luta contra o CM Punk, diz que... E aí ele fala sobre a luta com o Punk, ele fala assim: eu vou assumir que o Punk não sabia que o Orton iria aparecer e mandar um RKO nele. Nisso que o Cody falou isso, entrou o CM Punk. CM Punk que veio com o cinturão da WWE e disse: olha, já que você veio aqui, veio falar no meu nome, eu estava ali perto do caminhão da mídia, eu pedi para eles tocarem minha música e vi para cá. E aí o Cody chega e pergunta, né, de cara, se o Punk sabia que o Randy Orton ia vir para o ringue e atacar o Cody. E aí o Punk fala: olha, dói um pouco essa sua pergunta, mas eu entendo. Né? Ele disse que não sabia que o Randy estava lá, que não sabia que o Randy acertaria um RKO nele, e disse que ele não estava bravo com o Cody, né? Mas o Punk estava bravo com essa situação toda. E aí ele sugeriu que os dois fossem nos bastidores arrebentar a cara do Randy Orton juntos. E aí o Cody falou: olha, beleza, a gente tem alguns assuntos pendentes a resolver, mas eles não precisam resolver juntos, né? E aí o Cody disse que ia encontrar o Randy Orton e dar uma surra nele sozinho, né? E aí o Cody falou pro Punk: olha, beleza, você é o campeão, o ringue é seu, manda ver. E aí o Cody tá indo embora, e aí o Punk fala: olha, eu sei que você falou aí que nós temos assuntos inacabados, e é só você chegar e dizer quando, né? E aí o Punk chegou e mandou essa, né, pro Cody: quando? Só que quando ele falou isso, tocou a música do Kevin Owens. Kevin Owens veio pro ringue porque ele não gostou nada dessa história de novo, do CM Punk e do Cody Rhodes ficar com essa gracinha de quando. Porque, afinal de contas, o Kevin Owens lutou no SummerSlam e ganhou o posto de desafiante número 1 ao campeonato da WWE, campeonato esse do CM Punk. E aí, quando eles vieram pro ringue, os dois, eles ficaram a isso aqui de distância e começaram a falar fora do microfone um com o outro, tá? E o Nick Aldis, ele demorou um pouquinho, apareceu e ficou ali entre os dois. E aí, tanto o Kevin Owens quanto o CM Punk falaram: olha, Nick, você não precisa estar aqui não, a gente é profissional e tudo mais. E aí, muita gente ficou tentando entender por que que o Punk e o Kevin Owens ficaram falando fora do microfone. E muita gente achou que eles estavam tentando vender ali uma confusão real entre os dois. Então eu cacei essa informação, tá? A melhor informação que eu encontrei em vários sites é de que sim, o Kevin Owens e o CM Punk têm uma rusga na vida real. Tá? Não é nada excepcional, porque o próprio Kevin Owens ele já chegou a falar que os dois são pessoas muito diferentes, que quando um entra no vestiário eles ficam com uma distância de 3 metros, fala ei, ei e segue a vida. Mas tudo isso, né, essa falta de sintonia dos dois, ela é oriunda da época que eles lutavam na Ring of Honor, em 2005. O Kevin Owens estava tentando entrar na Ring of Honor, ele já tinha lutado na CZW, em companhias canadenses, e estava querendo entrar na Ring of Honor, que era a principal companhia independente da época. Né? Na época você tinha a WWE lá nas alturas, você tinha a TNA começando a engatinhar, ali começando a se firmar como uma segunda força na luta livre nos Estados Unidos, e a Ring of Honor havia surgido em 2002
para ser uma opção à WCW e ser a principal companhia independente, e ela era. E o CM Punk, ele era o treinador e o líder do vestiário lá na Ring of Honor. O Kevin Owens apareceu em um show e foi fazer uma luta. E aí o CM Punk, ele criticou o Kevin Owens por lutar de camisa. E falou pro Kevin Owens, cara, esquece esse negócio de lutar de camisa. Faz o seguinte, usa um singlet, que é aquele macacão de luta livre, clássico, né? Kevin Owens foi fazer uma luta com esse macacão e a luta não foi boa. O Kevin Owens não se sentiu confortável. E aí ele resolveu lutar de camisa de novo. Só que no caminho ele chegou pro CM Punk e falou: "E aí, tá satisfeito? Eu botei o singlet como você falou, não prestou, não deu certo." E a partir daí os dois bateram boca e basicamente ficou ali uma situação chata, mas que o Kevin Owens não quis bater de frente no Punk porque ele estava querendo entrar na Ring of Honor. Então, o Kevin Owens eventualmente conseguiu, né? Ele lutou como Kevin Steen na Ring of Honor e o Punk, um ano depois, saiu e foi para a WWE, né? Ele estreou na WWE em 2006. Então, eles cruzaram um pouco o caminho. Mas, anos depois, em 2022, quando teve aquela situação do CM Punk, que ele foi fazer uma entrevista com o pessoal ali da mídia, do lado do Tony Khan, em que ele detonou o Hangman Adam Page, detonou o Kenny Omega e detonou os Young Bucks, numa entrevista nuclear, assim, que ele jogou no ventilador, o Kevin Owens teria feito uns comentários no X a respeito disso. E não pegou bem com o CM Punk. Tá? Essa discussão dos dois em 2022 eu não encontrei. Tá? Eu também não tenho X, eu não procuro essas coisas, né? Mas eles têm essa treta que vem de lá de trás. Então eles tentaram vender essa treta como se fosse muito pior do que é, tentando vender que realmente tem uma disputa avera ali entre as pessoas. E isso é alavancado com o fato de que o tempo todo que o Kevin Owens fala na promo, ele chama o CM Punk de Phil. O tempo todo ele chama o CM Punk de Phil, tá? Enfim, o Kevin Owens falou que eles eram profissionais, que eles podiam lidar com isso como profissionais. O CM Punk também fala isso. E aí o Kevin Owens fala, olha só, luta livre é tudo que eu tenho e tudo que eu quis fazer nos últimos 17 meses, que foi muito difícil ouvir que eu não poderia lutar novamente. Que por 17 meses eu vivi na incerteza, mas isso provou que as pessoas estavam erradas durante toda a sua carreira. E aqui estava ele, e aí ele provou todo mundo errado. CM Punk aplaudiu isso, os fãs gritaram isso, Still got it e tudo mais, aí o Kevin Owens falou, eu nunca perdi isso. E ele falou, olha só, há 3 anos as pessoas disseram que o Phil havia mudado, que ele era um cara novo, e ele nunca acreditou nisso. O Kevin Owens fala sobre como o CM Punk estava tentando provar isso, que ele diz, que o Punk disse, diga quando pro Corey e tal, e aí na verdade ele provou que é o mesmo babaca arrogante sempre, porque ele, Kevin Owens, é o number one contender pelo título, né? E aí ele disse, olha, o CM Punk acha que é melhor do que todos, mas na opinião do Kevin Owens ele é o mesmo sociopata arrogante que ele sabia que ele era. CM Punk então vem, fala, olha, vamos falar sobre arrogância. O Punk disse que é por essa arrogância, que milhões de pessoas gritam o nome dele e cantaram o nome dele quando ele não estava por ali por 10 anos. Que algumas pessoas podem não gostar quando ele diz que ele é o melhor do mundo, mas que esse título significa, o título da WWE significa que ele é sim o melhor do mundo. E que se alguém se beneficiou da arrogância do Punk foi o Kevin Owens, porque foi a arrogância do Punk que abriu portas para pessoas como ele, né? E aí o Punk disse, olha, chamaram ele de um magrelo gordinho, e falaram que ele era um magrelo gordinho quando ele entrou na WWE. Se falaram isso dele, o que vocês acham que iam esperar do Kevin Owens? Ou seja, fez uma referência ao físico do Kevin Owens, né? Dando a entender o seguinte, se criticaram o Punk pela aparência dele, imagina o Kevin Owens por ser fora de forma. O Kevin Owens, ele chega e fala que o Punk, chama o Punk de Phil de novo, diz que já tinha 10 anos que ele era campeão mundial, que ele nunca imaginava que isso ia acontecer de novo, que ele ficava pensando sobre isso, mas que ele agora, ele falou que é o melhor momento para ser campeão da WWE de novo, porque ele poderia humilhar o Punk e dar uma surra nele por isso.
O Punk devolve, fala que isso é um sonho impossível, que o Owens ele parecia um pouco assustado, que se não fosse ele, o Owens estaria trabalhando em um show independente, com um emprego de 9 às 5 e pedindo ingresso para um show da WWE para ele e para o seu filho. E o Punk diz que sabe que é o melhor do mundo e que os fãs dizem isso. Kevin Owens devolveu, dizendo que deveria ser grato pelo Punk, que é verdade que o Punk abriu portas para as pessoas, que mostrou, mas que ele mostrou que o que não deve fazer, que não deve se tornar e como não tratar as pessoas ao seu redor. Que pessoas assim tendem a começar a acreditar em si mesmas, se chamando de melhores do mundo, que o Punk deveria estar sozinho naquele pedestal, em que ele deveria se sentir muito sozinho, estando no pedestal em que ele estava, e o Owens agradece ao Punk, dizendo que vendo o que ele se tornou, isso fez determinado a não deixar o negócio transformá-lo no pedaço de lixo miserável que é o Punk. Isso acabou fazendo com que eles ficassem cara a cara, e aí o Owens empurrou o Punk, rapidamente os dois ameaçaram se atracar, mas o CM Punk saiu do ringue como um vilãozinho safado. Geralmente quem pula fora do ringue é o covarde, né? E o CM Punk deu linha na pipa como um covarde. Olha, essa foi uma boa batalha de promos, tá? E uma coisa que precisa se ressaltar é que falaram que a primeira meia hora do show não ia ter intervalo comercial e foi basicamente promo. Mas esse tempo voou. Eu acho o seguinte, e aí tem muita gente que vai criticar porque a WWE tem pouca luta, e na verdade, realmente, esse Monday Night Raw, 2 horas e meia, teve 3 lutas só. Isso aí é uma crítica muito válida, inclusive é uma crítica que eu faço ao show. Mas, quando você tem o retorno como o retorno de Kevin Owens, batendo de frente com o CM Punk, logo depois do SummerSlam, para setar histórias, faz todo sentido que eles foquem um pouquinho nas histórias, no pano de fundo para as rivalidades que vão surgir daqui para frente. Até porque, cara, eles têm um maior tempão para setar essas rivalidades. O próximo PLE vai ser o Sunday Night Main Event, que vai acontecer no dia 6 de agosto, 6 de setembro ou 7 de setembro, alguma coisa assim. Então, cara, eles têm tempo para poder setar as coisas. PLE só em outubro no Money in the Bank. Então, eles vão ter tempo para construir isso aí, tá bom? A primeira luta da noite foi uma revanche entre Trick Williams e Baron Corbin, tá? Pelo campeonato dos Estados Unidos. Baron Corbin que veio com uma moto, né? Veio aí com uma Harley Davidson, lembrando aí lutadores como Chuck Palumbo, Undertaker na época do American Badass e os Disciples of Apocalypse, lá da década de 90. Triple H também entrou numa WrestleMania de moto, né? Com a Stephanie McMahon vindo junto com ele. Cara, essa luta aqui, ela foi bem interessante por um simples detalhe. Apesar de ela ter tido apenas 10 minutos e o Baron Corbin ele quase não ter utilizado movimentos de luta, o Trick Williams variou bastante o arsenal dele, tá? Essa luta aqui eu achei um pouco melhor do que a luta deles no SummerSlam, muito em função do Trick Williams, que utilizou movimentos que a gente ainda não tinha visto, como esse DVD, Death Valley Driver, e também outros golpes que ele utilizou aí ao longo da luta que ele não estava acostumado a utilizar, tá? Aí o Baron Corbin com seu Deep Six acertando o Trick Williams, depois eles continuando, o Trick acertou aí o Trick Shot, mas o Baron Corbin segurou na corda, a luta descambou, o Baron Corbin pegou ali o cinturão, aproveitou ali uma treta do juiz que acabou olhando para trás, e aí o Baron Corbin acertou o cinturão na cara do Trick sem o juiz ver, ele entrou no ringue e fez um pinfall para 3. Notem que ele ainda está com o cinturão de mink do Trick Williams, né? Ele não tirou as penas, como ele disse que iria tirar do cinturão. Bom, vitória do Baron Corbin, manteve o título, 10 minutos de luta, 3 estrelas 25, achei uma lutinha legal de televisão. E depois teve um segmento em que o Baron Corbin estava dando uma entrevista para Cathy Kelley e aí, do nada, apareceu o Carmelo Hayes e começou a espancar ele. E aí foi marcada uma luta pelo campeonato dos Estados Unidos para a semana que vem, que o show vai acontecer em Boston, Massachusetts, na casa do Carmelo Hayes, uma luta entre o Baron e o Carmelo por esse campeonato dos Estados Unidos. Então vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer, se vai acontecer essa luta aí. Um outro detalhe importante é que nos bastidores, durante ali uma conversa do Nick Aldis com o Sami Zayn reclamando pelo que havia acontecido com ele no SummerSlam,
o Kevin Owens aparece e ele fala o seguinte: olha, já que o CM Punk tá com essa história de quando, eu vou dizer quando eu quero a minha luta pelo campeonato da WWE. Daqui a 2 semanas, na minha cidade natal, Toronto, no Canadá. Então, confirmado aí, Kevin Owens lutando contra CM Punk daqui a 2 semanas em Toronto. Vai ser um show bastante interessante e com certeza vai ser talvez uma das primeiras cidades que a gente vai ver o CM Punk sendo vaiado pelo público, porque com certeza o público do Canadá vai estar colado aí com o Kevin Owens. Depois disso, o Kevin e o Sami Zayn tiveram um debate ali, onde o Sami Zayn falou que estava chateado com o que aconteceu, porque ele apareceu do nada. Aí o Kevin Owens fala: olha só, você se estivesse no meu lugar teria feito a mesma coisa. E aí o Sami Zayn concorda e fala: beleza, mas não espere que eu fique satisfeito com você tendo o que eu quero. Dando a entender que se o Kevin Owens ganhasse o título, o Sami Zayn iria atrás dele. E vou falar uma coisa para vocês, eu cheguei a falar sobre isso no vídeo dos futuros campeões, vídeo que eu soltei essa semana, de que existe realmente uma grande possibilidade desses dois começarem a rivalizar pelo campeonato da WWE. E o que eu acho que seria muito justo, que coroaria a carreira dos dois, que vem rivalizando desde a época da Ring of Honor até hoje. Então eu acho que seria muito justo isso aí realmente acontecer. Depois disso, a gente teve a celebração de Chelsea Green como campeã da WWE. E aí a gente precisa fazer alguns comentários aqui. Primeiro, apenas em um momento, durante o show inteiro, foi referenciado a Chelsea Green como uma campeã interina da WWE. Foi no grafismo, no gráfico que apareceu na tela quando ela veio para o ringue. Fora isso, o Joe Tessitore chamou ela de campeã da WWE. Ela foi anunciada como campeã da WWE. Ela apareceu com essa camisa que já estava sendo vendida nas arenas, porque eu vi gente do público com essa camisa. A camisa que tem a palavra Interim Champion e aí um X e escrito permanente em cima. Então seria Permanent Champion, campeã permanente. Tá? Então, é muito importante da gente perceber que, mesmo sem falar sobre a lesão da Rhea Ripley, que a gente falou no vídeo de notícias, de que a Rhea fez uma cirurgia no joelho e talvez só volte no Royal Rumble, ou seja, daqui a meses, daqui a quase 6 meses, porque o Royal Rumble vai ser no início de fevereiro, o que numa situação dessa, quando aconteceu com o Seth Rollins perdeu o campeonato, tudo indica que a Chelsea Green se tornou campeã linear da WWE, que ela é a nova campeã linear, a nova campeã efetiva da WWE. Só que em nenhum momento eles cravaram isso na pedra. Eles não falaram sobre a lesão da Rhea Ripley, não falaram sobre o retorno dela e não falaram que ela perdeu o título. Então esse é um fator que a gente vai precisar acompanhar aí nas próximas semanas. Enfim, a Chelsea Green veio para o ringue e ela veio celebrar com o público o seu campeonato. Ela agradeceu ao público pela lealdade, pelo carinho, pelos aplausos, né? E depois ela agradeceu a si mesma por conta do campeonato dela. Depois ela também agradeceu a sua nova amiga, a loiríssima campeã dos Estados Unidos, Tiffany Stratton. A Tiffany veio para o ringue, as duas começaram a conversar e tudo mais. A Chelsea Green foi falar sobre uma forte amizade que elas tinham em conjunto. Quando a Tiffany Stratton disse assim: pô, eu queria falar contigo sobre algo, tocou a música da Fatal Influence. E aí veio a Jacy Jayne com a Fallon Henley e a Lane Reed, e elas vieram e falaram o seguinte: olha só, a Jacy Jayne chateada da vida, porque a Tiffany roubou a chance dela de lutar pelo título, a chance dela de estar na luta de escadas, e aí elas fizeram o seguinte acordo: a Jacy Jayne desafiou a Tiffany Stratton pelo campeonato dos Estados Unidos. E aí a Tiffany Stratton falou: beleza, eu te dou a luta pelo campeonato nos Estados Unidos na semana que vem, desde que você dê a mim e a Tiffany, a Chelsea, né? A Tiffany falando isso, a mim e a Chelsea, uma luta pelo campeonato de duplas femininas, né? E aí as duas falando: a gente pode ser Chelsea e Tiffany Two Belts. Então elas quiseram a luta pelo título. A Fatal Influence concordou e a luta rolou.
Infelizmente, apesar de ter sido uma luta muito dinâmica e muito interessante, ela foi muito curta. Foram apenas 7 minutos de luta, em que teve gente voando para tudo que é lado, tiveram vários movimentos bem interessantes, e só que infelizmente a luta teve 7 minutos. Inclusive teve intervalo comercial no meio. Então os americanos viram, sei lá, 3, 4 minutos dessa luta, tá? No final das contas, o que aconteceu foi que a Fatal Influence acabou vencendo graças a uma interferência da Jacy Jayne, que acabou mandando um running anchor na Chelsea Green. A Chelsea Green caiu para trás. A Fallon Henley e a Ellen Reed despacharam a Tiffany Stratton e depois elas mandaram o golpe finalizador delas para 3. Então, vitória da Fallon Henley e da Ellen Reed via pinfall, fazendo pinfall na campeã mundial Chelsea Green. Ou seja, na primeira luta da campeã da WWE, a WWE faz ela tomar um pinfall. Olha, tem umas decisões que eu não consigo entender. Se a rivalidade da Jacy Jayne é com a Tiffany Stratton, por que não fazer a Tiffany Stratton tomar o pinfall? Por que fazer a Chelsea Green tomar o pinfall? A Chelsea é a sua campeã mundial, não é a Tiffany. Então não é a Tiffany que tinha que ter sido protegida, era a Chelsea. Realmente foi uma decisão péssima no booking, na minha opinião. Enfim, agora semana que vem a gente vai ter Jacy Jayne e Tiffany Stratton pelo Campeonato dos Estados Unidos. Então vejam, a gente já vai ter Carmelo Hayes e Trick Williams, e a gente vai ter Jacy Jayne e Tiffany Stratton. Então já temos 2 lutas por títulos dos Estados Unidos na semana que vem, sem contar daqui a 2 semanas Kevin Owens e CM Punk pelo Campeonato da WWE. As coisas estão esquentando aí no SmackDown. Depois dessa confusão toda, a Nia Jax e a Lash Legend entraram no ringue, atacaram a Chelsea e a Tiffany, e aí a Nia Jax levantou o cinturão. Então tudo indica que a primeira rivalidade da Chelsea Green como campeã vai ser contra a Nia Jax. A gente vai ter que dar uma olhada nessa luta aí, porque, cara, para Chelsea Green casar a luta com a Nia Jax vai dar trabalho, tá? Vai ser bem complicado. Depois disso, nós tivemos a volta de Randy Orton. Rapaz, Randy Orton veio para o ringue, mas depois de uma treta de bastidores com o Damian Priest e os War Raiders, junto com o R-Truth, que acabou desembocando numa situação em que o R-Truth desafiou os War Raiders e os MFTs para uma Triple Threat Match pelo título de duplas na semana que vem. Então agora, para a semana que vem, nós temos 3 lutas por títulos no SmackDown. Então vai ser bem interessante esse show na semana que vem. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, Randy Orton veio para o ringue a seguir. Ele fez a sua entrada com a sua caminhada dentro para o ringue e tudo mais. E aí, antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o Cody Rhodes apareceu. Cody Rhodes veio para o ringue, foi para cima do Randy, o Randy deu linha na pipa. E aí o Cody chega e fala o seguinte: olha só, devido ao nosso histórico e a tudo que aconteceu aqui, você me deve uma explicação. Você me deve uma explicação. E aí o Randy Orton falou: eu devo explicação? Não devo explicação nenhuma para você. Você me pediu a minha melhor versão. E aí e você me deu permissão, na sua arrogância, você me deu permissão para eu ser a melhor versão do Randy Orton que existe. E aí ele chega e fala assim: seu filho da mãe convencido, você pode ter me vencido na WrestleMania, e ali naquele momento algo quebrou na minha cabeça, porque eu percebi que a minha melhor versão não conseguiria me levar até o 15º título. Então eu percebi que eu precisaria da minha pior versão, e a minha pior versão vai conseguir chegar até o 15º título. Que eu não me, o Randy Orton fala que ele não se importava se ia ser contra o Kevin Owens, se ia ser contra o CM Punk. Enquanto ele tivesse ar nos pulmões, ele garantiria que o Cody nunca seria campeão da WWE. O Cody então chega e fala que ele não precisa ser mais um maldito mocinho, porque ele não tem mais o peso do título e tudo mais, que ele pode vir ali, eles podem sair na mão. E o Cody fala: olha só, é interessante porque você diz que você é o assassino de lendas, o Legend Killer, mas você é a última lenda restante na WWE. Então a pergunta que fica é: quem é que vai acabar com a sua raça? Quem é que vai matar você? Quando ele falou isso, a música do Cody tocou e encerrou a confusão. Foi bem interessante. O Randy chegou a tentar entrar no ringue, pensou em entrar no ringue para enfrentar o Cody, mas como um bom vilão, ele deu linha na pipa, tá? Bem interessante o que aconteceu. E
vamos aguardar para ver como é que vai ser essa história aí desses dois. Antes do main event, também teve um segmento interessante do Sami Zayn, tava batendo boca lá com o Johnny Gargano, que tava comatoso lá e tudo mais, e nisso aparece o CM Punk, né? E o CM Punk, quando o Sami Zayn fala que o CM Punk era uma fraude, né? O Sami Zayn disse que tinha um pouco de inveja do Owens porque ele pôde dizer pro CM Punk o quanto ele é uma fraude, né? Aí o CM Punk aparece, né? A Candice LeRae aponta assim, né? E aí o Punk se pergunta assim, pô, Gargano, por que você ainda tá fazendo isso, tudo mais, tal? E aí o Punk fala pro Zen, olha só, você fala muito quando eu não tô aqui. Fala na minha cara, que nem o Kevin Owens fez. Aí você me fala, beleza, você quer que eu fale na tua cara? Eu falo, você é uma fraude, né? Só que eu não posso partir a tua cara porque eu tô com um osso quebrado na mão. Ele mostra assim uma luvinha, né? Ele fala, se não fosse isso aqui, eu quebrava tua cara agora, não sei o que e tal. E aí o CM Punk fala, legal, você perdeu a luta pelo título pra mim, é, a Vera, né? Então agora você tem que ir pro fim da fila, não tem mais o que fazer. E eu daria uma chance pelo título pro Johnny Gargano e até pra Candice LeRae antes de dar uma chance pelo título pra você. Né? E aí o Punk vai embora e o Sami Zayn grita com o Gargano, perguntando quanto tempo isso aí iria durar. Enfim, foi uma boa sequência aí, uma boa sequência de promos aí para também mostrar que o Sami Zayn não vai ficar fora desse main event, né? Esse main event aí do SmackDown ficou agora completamente engarrafado, né? Ficou cheio de gente aí. Com certeza o futuro aí vai ser bem divertido, vai ser bem interessante ver o que vai acontecer. Nós tivemos também uma promozinho de bastidores da Nikki Bella antes do main event, né? Em que ela reclama de como ela trabalhou duro a vida toda para chegar à WrestleMania, mas isso foi tirado dela. Aí ela revitaliza a carreira da Paige, disse que a Brie Bella merecia algo melhor, né? A Paige falhou com elas no SummerSlam e ainda por cima a Brie se machucou, né? E por causa da Paige, e disse que vai garantir que o resto da carreira da Paige seja pura miséria. Então, claramente a WWE está também setando aí uma feud entre a Nikki e a Paige, como a gente imaginava, né, considerando que a Brie Bella se lesionou. Enfim, depois disso teve um outro segmento interessante, né, que foi uma promo do Shinsuke Nakamura falando ali dos MFTs e do Haku. E aí nessa promo o Shinsuke fala que ele não seria mais um exército de um homem só, indicando que ele teria um companheiro no main roster. E aí tem muita gente se especulando que esse parceiro seria o Narako, que foi aquele lutador japonês que foi para NXT, teve uma temporada ali, deve ter tido uns 2 meses, 3 meses na NXT, tentou enfrentar o Tony D'Angelo, perdeu a luta pelo título da NXT e depois que ele perdeu numa Street Fight, ele sumiu, desapareceu. Se o Narako for o lutador que vier junto com o Shinsuke Nakamura como parceiro, isso vai causar duas situações. Primeiro, a volta do Shinsuke Nakamura ao cenário ali de lutas, fazendo dupla com o Narako. Isso pode trazer mais uma dupla para esse cenário da divisão de duplas do SmackDown que está gradativamente sendo reconstruído, mas tem um outro detalhe. A WWE ela não separa casais, ela sempre faz com que casais viajem juntos. E se o Narako for parceiro do Shinsuke Nakamura, considerando que o Narako é casado com a Io Shikai, isso significa que a Io pode ser movida do Raw para o SmackDown. Considerando que a Io acabou de perder uma feud com a Liv Morgan e perdendo de forma definitiva, eu não duvido que eles tragam a Io Shikai para o SmackDown. E isso causaria um rebuliço tanto no cenário do main event quanto no cenário do mid-card do SmackDown. Vai ser muito interessante a gente ver se, primeiro, é o Narako que vai vir para o SmackDown e, segundo, se eles vão migrar a Io Shikai para o SmackDown também. Finalmente, depois dessa promo, tivemos a luta entre Charlotte Flair e Jade Cargill, que foi o main event do show, tá? Aí tem toda a situação aí do Cody Rhodes e do Randy Orton, né? Todas essas imagens aqui. E aí tivemos a luta final entre Charlotte Flair e Jade Cargill. E o que eu posso falar para vocês dessa luta? Que foi uma luta incrível, tá? É interessantíssimo como essa luta casou. A gente tem visto que a Charlotte Flair tem lutado muito e tem lutado muito bem ultimamente. E a Jade Cargill melhorou e melhorou muito no ringue. E elas tiveram uma luta extremamente dinâmica no ringue. Qual foi o problema?
é que elas arriscaram bastante. E ao arriscarem, alguns bots apareceram. Tá? Não foi bot do tipo dropar adversário de cabeça no ringue, coisa grave. Foram falhazinhas de execução que acabaram tirando um pouquinho o brilho de uma luta que estava sendo muito, muito, muito boa. Tá? A Jade Cargill aqui mandou um side slam na Charlotte Flair, mandou um double way Spinebuster, tá? Aí a Charlotte voando para cima da Jade, mas a Jade rolou e fez o pinfall para 2. Aí ela se levantando na ponte ali. Aí esse avalanche powerbomb da Jade Cargill na Charlotte Flair, cara, isso doeu demais, irmão. Doeu demais. Fez o pinfall para 2. A luta continuou. A Charlotte conseguiu fazer o figure 8 na Jade Cargill, mas a Bifeb puxou os braços dela. A Mitin puxou os braços dela. A Bifeb chamou a atenção da juíza. A Mitin puxou os braços da Charlotte, desarmando o figure 8. Tá aí a hora que isso aconteceu. Quando a Mitin faz isso, a Charlotte estava tentando vencer, não conseguiu, eis que tocou uma música muito conhecida. Foi a música da Alexa Bliss. Mas, quando a Alexa Bliss vem para o ringue, ela faz esse movimento assim, com a Lily, lembrando a época dela do Bray Wyatt, da aliança com o Bray Wyatt, da Sister Abigail. Quando ela faz isso, as luzes da arena se apagam. E quando elas se acenderam, apareceu esta pessoa. Tatum Paxley está no main roster, senhoras e senhores. A Tatum subiu ali na terceira corda, voou para cima de Bifeb Mitin. Tatum Paxley, para quem não sabe, ex-campeã da NXT, ex-campeã norte-americana da NXT, talvez uma das lutadoras mais populares do NXT, finalmente conseguiu a chance de subir para o main roster. Ela que, cara, o trabalho de construção da personagem da Tatum Paxley é uma coisa de louco. É um dos melhores exemplos de como a NXT ela consegue pegar uma pessoa que tem um talento e ela consegue moldar em algo completamente novo. A Tatum Paxley é, sem sombra de dúvida, uma das lutadoras mais talentosas do roster hoje. Ela tem talento no ringue, tem talento no microfone e tem uma persona incrível. Ela é uma estrela com potencial absurdo. E ela já ataca ali a Bifeb Mitin. A Charlotte pega a Jade e manda um Sister Abigail, sendo que a Jade quase bote esse Sister Abigail. Ela ameaça ir, e aí a Charlotte dá uma segurada e depois puxa a Jade pro pinfall. Só que ela não consegue fechar. A Charlotte, então, ela sobe na terceira corda, e aí, meus amigos, ela pega a Jade e manda, não vai aparecer na foto, tá? Ela manda um Avalanche Natural Selection, ou seja, ela pula na segunda corda, a Jade estava capotada assim para frente e ela manda um Avalanche Natural Selection. Isso depois da Jade tentar jogar a Charlotte nas cordas e tentar botar lá no ombro, e quando ela tentou levantar a Charlotte no ombro, ela acabou não conseguindo segurar e a Charlotte caiu no chão. Então esse foi o segundo bote da luta, né? O primeiro foi quase imperceptível, que foi no Sister Abigail, e o terceiro foi que quando a Charlotte foi mandar o Natural Selection, o Avalanche Natural Selection na Jade Cargill, a Jade caiu muito cedo, tá? Então deu pra ver, assim, apesar de que o ângulo não mostrou muito bem, deu pra ver que as duas não caíram certinhas, né? A Jade acabou se jogando pra frente. O que eu posso dizer pra vocês? Depois disso, depois desse Avalanche Natural Selection, a Charlotte Flair venceu a luta e a Tatum Paxley comemorou aí com a Alexa e com a Charlotte Flair. Bom, vamos falar sobre isso. Essa luta aqui, gente, ela... Eu já voltei na nota dela, tá? Durante a live eu dei 4 estrelas, depois eu joguei para 4,25, mas a gente tem que ser honesto com o que a luta realmente foi. E realmente tiveram vários detalhezinhos, vários botezinhos que aconteceram na luta. Mas, cara, é o tipo do bote que é tipo uma luta da CMLL ou da AAA. Se você assistir CMLL ou AAA, você sabe que numa luta lá no México, por conta dos caras serem absurdamente malabaristas, botes irão acontecer. Faz parte do jogo. E você aceita isso como fazendo parte do jogo, por quê? Exatamente porque os lutadores eles fazem coisas tão loucas
que uma hora eles vão errar. E você trata isso como sendo algo parte do show, parte da kayfabe, parte da luta. Os caras arriscam tanto que uma hora as coisas não podem dar certo, né? Então você meio que aceita aquilo e você aprecia a luta pelo que ela é e não pelo que ela deixou de ser. Então, eu acho que a gente tem que tratar aqui da mesma forma. A gente tem que elogiar a Charlotte e a Jade por terem se arriscado. Eu não me lembro de ter visto a Charlotte mandar um Avalanche Natural Selection na carreira dela. Posso estar enganado. Tenho certeza que muitos fãs de luta livre vão colocar aqui nos comentários momentos, lutas que a Charlotte usou esse Avalanche Natural Selection na sua carreira. Eu não lembro, tá? A questão é que, por elas terem arriscado, erros aconteceram. Mas a gente tem que elogiar porque elas se arriscaram e não fizeram uma luta enfadonha pra gente. Por isso, eu vou dar uma nota alta, mas eu vou dar uma descontada por causa da execução. Eu vou dar 3 estrelas e 75. Vou acabar descontando um pouquinho em relação à live, porque na live eu tava hypado com, o retorno, com a estreia da Tatum Paxley. Tatum Paxley é uma das minhas lutadoras favoritas hoje, WWE ou NXT, e eu tô muito feliz por ela, porque ela tá lá lutando, acho que há 4 ou 5 anos na NXT, para poder chegar agora no main roster. E ela também é uma lutadora extremamente nova. Extremamente nova. Então vai ser muito legal ver a Tatum Paxley no main roster e ver essa aliançazinha aí da Charlotte, da Alex e da Tatum. Porque eu no vídeo lá de futuros campeões, eu apostei que a Tatum iria vir para fazer dupla com a Paige. Porque a personalidade delas é meio que interessante ali. Mas eu confesso que ver a Alexa Bliss dando uma de Sister Abigail, da época em que ela era aliada lá do Bray Wyatt, e aí vindo até Tom Paxley, que tem essa persona dark e translocada, para poder se aliar a ela, isso eu olhei e falei assim, faz todo sentido. Faz todo sentido eles colaram a Tatum Paxley nessa dupla aí, e com certeza talvez role aí uma confusãozinha aí. Mas a Tatum também tem uma coisa muito interessante. Ela tem uma carreira que tradicionalmente ela se alia a algumas pessoas e depois essas pessoas traem ela e deixam ela a ver navios. Daí que vem a persona uma persona mais dark, mais deprimida, tal. A gente viu isso agora no final da carreira dela na NXT. Vamos ver como é que vai ser essa Tatum Paxley. Eu acho que o show ele foi muito bom no sentido de ter criado novas histórias e ter criado novos hypes para os shows futuros da WWE. E aí, cara, o que eu posso dizer? Eu já tenho certeza que vai ter puristas da luta livre, vocês sabem muito bem quem são, que vão dizer o seguinte: esse não foi um show de luta livre, esse foi um show de sports entertainment. A única coisa que eu posso falar para vocês é que esse pessoal nunca assistiu luta livre dos anos 70 e 80, porque luta livre dos anos 70 e 80 também tinha muito disso. Muita entrevista, muita história para setar fields, e as fields em si, as lutas às vezes eram poucas, tá? E isso tudo levava para onde? Para os PLEs. Semana que vem a gente já tem 3 lutas pelo título engatilhadas. E o que indica que o futuro da WWE está caminhando bem. E esse SmackDown, o cenário do SmackDown começou a ficar absurdamente intrigante, tá? E quem assistiu o show hoje com a gente, cara, viu que o show passou muito rápido. Foram 2 horas que passaram muito, muito rápido. Ao ponto de eu chegar no final e ter falado assim, poxa, quase ninguém. Eu falei assim, ninguém reclamou de só termos tido 3 lutas e 30 minutos de luta. Mas aí tiveram 2 que falaram assim, não, eu reclamei e eu vou botar o comentário no Sincerão. Então agora é a hora. O que você achou desse SmackDown? Com 2 horas e apenas meia hora de luta, mas que tiveram promos absurdas e a estreia de Tatum Paxley. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E com relação à nota do show, vou surpreender. A minha nota vai ser 8,5. Poxa, mas tiozão, num show de luta livre que só teve 3 lutas, a nota é 8,5? É. Por quê? Nem tudo na luta livre é luta. Você, antes da luta, você tem que setar a história. E as histórias começaram a ser colocadas hoje. Kevin Owens e CM Punk. Cody Rhodes e Randy Orton, Sami Zayn e Kevin Owens, e a estreia da Tatum Paxley. Muita coisa boa rolou nesse SmackDown e a gente não pode deixar isso para lá só porque a gente não teve
3 lutas 4 estrelas e meia de 1 hora de duração durante o show, beleza? Então, minha nota para o show, 8,5. Coloquem aqui embaixo os seus comentários sobre o que vocês acharam sobre o show, para que vocês tentem aparecer no Sincerão da Galera amanhã, a partir de meio-dia, beleza? Muito obrigado a todos que tiveram na nossa live, que contribuíram com a nossa live, e desde já eu peço que vocês continuem nos ajudando. Como é que vocês podem fazer isso? Deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.